Olá pessoal, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos do Master Tuts, e neste vídeo iremos aprender a configurar corretamente materiais no V-Ray do SketchUp. Ou seja, a gente vai aprender a criar materiais extremamente realistas aí para você poder estar utilizando nos seus projetos. É muito importante a gente saber que existem algumas regras na hora de você criar estes materiais, e é isso que a gente vai ver. Então vamos começar aqui. Eu vou abrir aqui o SketchUp. Eu tenho uma cena aqui que eu criei para a gente poder utilizar nesse tutorial. Essa cena aqui a gente tem algumas esferas onde a gente vai começar a criar principais tipos de materiais utilizados aí nas cenas com o V-Ray. Bom, essa cena aqui está uma cena preparada, onde eu tenho uma iluminação já própria. Então eu vou aqui clicar no botão do Render para poder ver como essa cena está configurada, para a gente ter um ponto inicial e começar a desenvolver os materiais. Então clicando aqui na opção Render. Ok, terminando aí o render, esse aqui é o resultado da minha cena. Essa primeira visualização é só para ver como é que está a iluminação geral. E agora a gente vai começar a criar os materiais e eu vou dar as dicas a vocês de como desenvolver essa ideia de materiais. A primeira coisa que você deve saber é que existe normalmente dois tipos de materiais aí que você vai utilizar com o V-Ray, tá? São os materiais reflexivos e os materiais não reflexivos. Uma coisa que eu coloquei aqui na cena foi esse objeto com uma textura. É o único material que tem textura aqui na cena. Você também vai ter essa situação onde você vai criar o material do objeto. E você vai ter dois tipos de material também aí, que é o material com textura ou material sem textura. Essa opção a gente vai encontrar no canal Diffuse do material do V-Ray. Então, para a gente poder começar e conhecer aqui as propriedades dos materiais do V-Ray, eu vou selecionar aqui a opção de materiais do V-Ray. E nós vamos começar conhecendo aqui a janela de materiais, onde vamos estar configurando todos os materiais que a gente tiver na cena do SketchUp. É importante você saber que o V-Ray ele carrega automaticamente os materiais que você tem aqui na cena. Então, quando eu clicar na opção de selecionar um material, ele automaticamente vai vir para cá, e é no V-Ray que a gente dá as propriedades para esse material. Observe que a renderização aqui na cena, olha, os únicos materiais aqui que tem, né, uma textura, ele não tem nenhuma propriedade, né? A madeira aí ela está simplesmente com a textura, é somente a cor do material. Essa cor do material, eu vou selecionar aqui a opção da madeira, tá? Essa primeira madeira aqui, olha, para a gente poder conhecer aqui as propriedades dos materiais. Na janela de materiais eu tenho o Preview, onde eu vou estar visualizando como é que esse material vai estar ficando. É interessante você deixar marcado aqui, olha, a opção Live Update e a opção aqui de renderizar o material inteiro, tá? Você vê o material todo configurado, você deixa essas duas opções marcadas. Dessa forma você consegue ver o resultado automaticamente à medida que você vai criando propriedades aqui. Também a gente tem aqui as opções da lista de materiais, ou seja, todos os materiais que estão adicionados à sua cena. Com essas opções aqui, nós podemos dar as propriedades para os materiais. E do nosso lado direito, nós temos os layers que vamos adicionando aos materiais e também as opções e os mapeamentos para esses materiais. Então vamos lá, para a gente poder conhecer algumas propriedades dos materiais, eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse e vou escolher a opção Create Layer. Nessa opção eu posso ver aqui as principais propriedades que eu posso dar aos materiais. Eu tenho a propriedade Emissive, que é a opção de criar luz própria para o objeto. Tenho a opção de reflexo, que é onde eu vou colocar reflexo, né, dos meus materiais. Tenho a opção Diffuse, que o Diffuse nada mais é do que a cor do material ou a textura que você vai utilizar. Você tem a opção V-Ray BRDF, que na realidade é o conjunto aqui das principais opções do material. A gente vai ver essa opção daqui. E a opção de refração, que é a opção de criar a refração nos materiais aí transparentes. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Uma das coisas que é bem importante você saber é que hoje em dia, com a opção V-Ray BRDF, você já tem uma qualidade muito maior e uma opção muito maior de configuração do material, que dá um realismo muito grande. É por isso que a gente vai, na maioria dos casos, optar por essa opção daqui, ó. Essa opção ela vai criar aqui para mim a propriedade do Diffuse,
do reflexo e da refração no mesmo material. Então o que a gente vai fazer? Para iniciar, eu vou começar criando um material aqui metálico para a gente poder entender as propriedades do reflexo. O material diffuse ele já está aplicado. Isso aqui ó, é o material diffuse, que é a textura, e o material também da cor. Nesse caso aqui eu tenho uma cor base que eu utilizei para poder representar essa primeira imagem, tá ok? Então vou fechar aqui, olha, e vou clicar na letra B, que é a opção de materiais do SketchUp, e vou criar um novo material. É muito importante você criar um material sempre primeiro, ó, clicando aqui, tá? Você clica em definir cor padrão para evitar que ele pegue qualquer propriedade que existe aqui, olha, nos materiais já prontos, né? No caso, ó, se eu clicar com o material já selecionado, observe que quando eu clico na opção criar novo material, ele já carrega aqui as mesmas propriedades. Então a textura já veio aqui, o tamanho da textura também veio, e isso às vezes para a gente não é interessante. Então o que é que eu devo fazer? Olha, eu clico primeiro aqui na opção definir padrão e em seguida eu clico em criar material. É muito importante você criar todos os seus materiais. Quando você quer criar um novo material, você realmente cria ele no SketchUp. Você não usa os materiais prontos do SketchUp, tá bom? Eu vou selecionar aqui, ó, eu vou colocar o nome para esse material de cromado. Esse vai ser o primeiro material que a gente vai fazer. Vou clicar aqui em OK, vou deixar ele com essas propriedades aqui mesmo. Vou clicar em OK. E em seguida vou aplicar esse material aqui, olha, no meu objeto. Vou clicar nesse primeiro objeto aqui. Ele já foi aplicado. Agora eu vou até a opção de materiais do V-Ray. Veja que quando eu seleciono aqui a opção, olha, o meu material cromado ele já apareceu aqui. Porém, ele não tem propriedades de cromado, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar nessa propriedade aqui, olha, a propriedade do V-Ray BRDF. Então, olha, botão direito, criar material, V-Ray BRDF. Eu vou usar essa propriedade por quê? Porque esse layer aqui é o layer completo. Você vai ver agora porque a gente vai estar usando ele. Olha, quando eu seleciono ele aqui, ó, ele vai abrir, tá certo? Essa opção. E eu vou verificar que ele já me deu aqui, ó, todas as propriedades do material para eu poder configurar ele corretamente. Isso aqui já é um passo para você poder criar os seus materiais de forma profissional. De você ter aí todas as propriedades e deixar ele com uma qualidade muito grande. O que eu vou fazer em seguida é retirar esse canal diffuse. Nesse caso eu não preciso dele. Então eu venho aqui até a opção do cromado, clico aqui no lado, olha, com a opção diffuse aqui, eu vou clicar com o botão direito e depois em remover layer. Ele me pergunta aqui se eu quero realmente remover, eu digo que sim. E aí ele foi excluído ali e o meu material agora apresenta uma outra cor. Essa cor que apareceu aqui no material é a cor do diffuse que está aqui, olha. Eu vou voltar aqui a selecionar a opção do cromado para que o meu material fique mostrando aqui, ó, o material completo, tá bom? Então clico no nome dele ali, olha. Vou na opção diffuse e vou começar a configurar o meu metal. Para você ter ideia, uma coisa que a gente deve saber sobre os metais é que o metal ele é totalmente reflexivo. E existe uma propriedade aqui no material que controla esse reflexo, que é a opção chamada Fresnel. Muitas vezes a gente tem dúvida do que é o Fresnel, mas eu vou dar dica a vocês agora de como saber quando usar o Fresnel e quando não usar o Fresnel. A opção Fresnel é a propriedade que controla o ângulo que você precisa ter para poder ver o reflexo no objeto. Materiais reflexivos como os metais, eles são totalmente reflexivos, ou seja, eles refletem todas as direções. Então eu não preciso utilizar o Fresnel para controlar essa propriedade. O metal, ele não tem Fresnel. Todo metal que você for criar, você vai retirar essa opção Fresnel. Os demais objetos, como plástico, como cerâmicas, todos esses materiais vão ser materiais que têm a propriedade Fresnel. Os metais não têm Fresnel. É só lembrar disso. É metal, não tem Fresnel. Então eu vou aqui na opção Diffuse, eu vou começar configurando a cor do meu material. Eu vou selecionar aqui a cor dele e vou colocar aqui o valor 0. O metal ele é totalmente reflexivo, então eu vou colocar 0 aqui, ó, porque eu não quero ter influência de nenhuma cor. Bom, então vamos configurar a cor do reflexo.
Para configurar a cor do reflexo, clique na opção da cor e você vai ter essa barra daqui, ó, da cor, tá? Para poder configurar o metal. Normalmente a gente usa a cor em preto e branco para poder definir o quanto reflexivo vai ser esse material. Então, se eu colocar ele totalmente branco, significa que ele é totalmente reflexivo. Se eu colocar ele preto, eu digo que ele é totalmente opaco, ele não tem reflexo. Então, é o seguinte, né? Você deve pensar, então vou colocar ele totalmente branco, já que ele é o cromado, né? Então, deixa ele totalmente branco. É nesse ponto aí que o seu material já perde o realismo. Então, não coloque nessa propriedade aqui ele totalmente branco. Você vai colocar aqui um valor próximo ao branco. Você vai digitar aqui, olha, 240. Nessa opção aqui, olha, de valor, tá certo? Tem aqui, olha, valor 240, para que ele não fique totalmente reflexivo mesmo. O material ele vai ficar reflexivo, você vai ver que ele vai ficar refletindo todo o ambiente, mas ele não vai ficar com um aspecto aí de um material fake, né, de uma coisa falsa. Bom, depois de configurar aqui o reflexo, olha só o resultado que a gente teve. Olha, o nosso material já está reflexivo, mas ele não está parecendo um cromado. Ele está realmente parecendo um plástico, tá certo? Por que ele parece um plástico? Porque a gente tem a opção Fresnel, olha aqui, ó, marcada, tá vendo? Ó? Essa opção, como eu falei, ela controla o nível do reflexo. Quando for metal, não tem Fresnel, então eu desligo ele aqui, olha. Então, olha só o resultado que a gente vai ter. Olha lá que legal, o material ficou totalmente reflexivo. Vamos clicar na opção do Render para ver o resultado. Ok, terminando o render, olha só aí o resultado, ficou um metal aí perfeito, tá vendo? Olha lá, ficou muito bom o resultado e assim a gente já consegue configurar o material metálico, tá ok? Então vamos passar para o próximo material para a gente poder configurar ele aqui corretamente. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um novo material, tá ok? Então eu vou fechar aqui minha janela do render e vou adicionar um novo material. Olha, vou começar aqui clicando na opção padrão e em seguida clicar em criar novo material. Vou colocar o nome para ele aqui, ó, de plástico, para a gente poder ver a diferença das propriedades e também dar a dica aí a você de como criar um plástico bem realista. Então, ó, vou clicar aqui em OK e vou da mesma forma, olha, no material plástico, adicionar a opção V-Ray BRDF, tá? Então, clico nele ali, olha, já adicionou. Também vou voltar aqui nele e deletar a opção Diffuse, olha, remover o layer Diffuse. Sim. Voltando aqui na opção do plástico, eu vou configurar da maneira que eu preciso. Então, até então aqui o meu material, ele está aqui com a cor cinza, né? Eu vou deixar essa cor aqui só para a gente poder configurar primeiro o reflexo e depois eu dou a dica aí a vocês da configuração da cor. Vou configurar aqui o meu material, tá? O meu reflexo primeiro, vou colocar aqui o valor 220. Olha, nunca coloco o valor lá 100%, tá vendo? Sempre coloco o valor aqui próximo do branco, então 220 ali. Ele já vai ficar aqui reflexivo, olha. E em seguida eu vou configurar aqui a cor do meu material. Então eu vou configurar a cor do meu material aqui para a cor vermelho, tá? Vou colocar aqui o vermelho. Aí a dica é o seguinte, olha. A gente nunca deve usar a cor do material aqui também em 100%, tá? Se você vai usar apenas uma cor, não use a cor aqui, olha, o vermelho total. O vermelho total aqui vai ser 255, 0 e 0, olha. A gente não usa esse valor aqui. Eu vou reduzir esse valor aqui, olha, para 180, tá? Vou deixar ele mais escuro aqui, para poder dar a ideia mais realista da cor do meu material. Você vai ver que no mundo não existem cores tão saturadas. As cores elas são sempre um pouco menos saturadas. Então vou colocar aqui, ó, abaixo aqui do valor total, tá? Então nunca vou colocar ele 100%, tá? Então vou clicar aqui em OK e o meu material já vai aparecer aqui, ó. Olha só a cor aqui do vermelho, ó. Eu vou aplicar o material aqui no meu objeto, tá bom? Vou selecionar ele aqui, olha, vou aplicar. E agora a gente vai ver o resultado. Uma outra coisa que você deve saber é o seguinte, aqui no V-Ray existe uma opção chamada Highlight Glossiness, né? Essa opção daqui, ó, Highlight Glossiness, que na verdade ele dá o brilho ao seu material. Só que essa propriedade aqui, na realidade, tá? Essa propriedade aqui, olha,
ela não é uma propriedade realista. Ela na verdade é uma forma do V-Ray calcular mais rápido os reflexos. Então essa opção daqui, ó, você nunca vai desmarcar ela. Ela sempre deve ficar dessa forma. Ah, mas como é que eu vou conseguir o reflexo dele aqui, o brilho do objeto? O brilho do objeto vai ser dado, na verdade, pela opção Reflex Glossiness. Se você deixar o valor dele 1 aqui, ó, ele vai ser aqui, ó, totalmente reflexivo aqui. Você não vai estar modificando essa opção, a não ser que você queira reduzir a nitidez desse reflexo, tá ok? Então a gente deixa essa opção aqui sempre com valor de 1, se eu quero que ele tenha brilho, tá ok? Então, ó, já está tudo configurado aí, certo? Para poder reduzir aqui um pouco o brilho, tá, do meu material, vou reduzir aqui mais um pouco essa opção aqui do reflexo, tá? Eu quero que ele fique menos reflexivo. Eu vou colocar aqui o valor de 180, tá ok? Eu quero que ele fique um pouco menos reflexivo, para dar mais a ideia mesmo aí do plástico. Apesar dessa ideia aqui de ser um plástico mais brilhante, tá? Esse plástico aqui é um plástico mais brilhante, opaco, tá? A gente vai deixar ele mais brilhante mesmo. Então vou clicar aqui no botão Render para ver o resultado deste material. Bom, terminando aqui o render, olha só a qualidade aqui do material, como é que ele ficou. E a gente pode ver nitidamente aqui qual é a diferença entre o material metálico e o material plástico. Se você não está conseguindo ver essa diferença, olha só aqui a dica, olha. Observe que o material metálico ele é totalmente reflexivo, ele reflete todo o ambiente, porque ele não tem a opção Fresnel, tá certo? Essa é a propriedade do metal. Já os materiais que possuem a propriedade Fresnel, na realidade o que ele faz aqui, olha, é refletir o espaço, mas ele não altera a cor do objeto. Ó. O objeto permanece em vermelho. A gente consegue ver aqui, olha, os reflexos em vermelho, tá certo? Só a luz nesse material que reflete em branco. Olha, você consegue ver o branco aqui, ó, da luz. Tá ok? Então esse material aqui representa o plástico e a gente consegue diferenciar ele por essa propriedade que é o Fresnel, tá ok? Vamos passar agora para um material que é um material com textura. Você vai ter materiais aí com texturas e eles vão ter várias propriedades dependendo aí do tipo de material que você vai criar. Nesse caso, a madeira, que eu vou fazer primeiro aqui uma madeira com brilho, essa ideia aqui é uma madeira polida, né? A gente vai estar com essa madeira aqui, e a madeira na realidade nada mais é do que um plástico, ou seja, você usa as mesmas propriedades que você usou do reflexo para poder criar o plástico, para poder criar a madeira, tá certo? Praticamente é essa a ideia. Então olha só o que a gente vai fazer. Eu vou voltar aqui, olha, na minha configuração de materiais do V-Ray, e eu tenho aqui a propriedade, ó, madeira polida, que está aqui apenas com a opção Diffuse. A dica aqui é o seguinte, como o Diffuse já está aplicado aqui à madeira, eu adicionando aqui a propriedade do V-Ray BRDF, o que vai acontecer é eu perder essa textura se eu deletar o Diffuse imediatamente. Só que eu não vou fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui com o botão direito, escolher a opção Criar Layer e adicionar o V-Ray BRDF. Em seguida, eu já adiciono na opção do Diffuse a mesma textura. Clicando aqui na opção de mapeamentos, vou até a opção de Bitmap e pego aqui na minha pasta a textura que eu utilizei, que foi essa daqui, olha. Vou usar essa textura de madeira aqui. Clicando em abrir, ele já vai adicionar aqui o meu material. Eu posso verificar aqui com Preview. E depois eu clico em OK. Então, eu adicionei aqui a textura, a mesma textura aqui, olha, para não perder a minha referência, para que não precise eu ter que mapear novamente a textura aqui no objeto, olha, já está aplicado ali. Então, o que é que eu faço agora? Venho aqui na opção do Diffuse, tá, da madeira polida, com o botão direito do mouse eu clico em Remover Layer. Então, removo esse layer para poder deixar o meu material aqui configurado da forma completa. Então, como eu falei, a gente vai adicionar aqui as propriedades similares à ideia de você utilizar o plástico. Então, vou até a opção do reflexo e vou adicionar aqui o valor de 220, tá ok? Vou colocar aqui, olha, 220 para ele, tá bom?
Para que o meu material aqui da madeira ele não fique tão reflexivo, eu vou reduzir a opção do glossiness dele aqui, olha. Essa opção glossiness, como eu falei, é o que controla aqui o brilho desse material. Então, eu vou reduzir essa propriedade aqui, olha. Se eu quero uma madeira mais polida, eu uso o valor 0,75, tá ok? Então, eu quero ela mais polida, então ela vai ficar com esse aspecto aqui, olha. Veja como ele reduziu aqui a nitidez do meu reflexo, olha, deixando ele um pouco mais embaçado. Somente essa propriedade já vai lhe dar um resultado muito bom para a madeira, tá? Uma coisa importante aqui para você deixar os seus materiais com mais qualidade é alterar a opção de subdivisões aqui, olha. Essa opção de subdivisões, ela dá mais qualidade quando você reduz aqui a opção do glossiness. Você vai vir aqui, ó, e aumentar esse valor para pelo menos aí, se você quiser mais qualidade, você coloca o valor aqui de 32, tá? Se você quiser colocar menos qualidade, você pode colocar o valor 16, por exemplo. Esses valores aqui, ó, vão influenciar no tempo de renderização do seu projeto. Eu vou deixar nesse caso aqui o valor 16 para poder ser um pouco mais rápido. Mas aí a qualidade vai ficar um pouco reduzida, tá ok? Então eu vou clicar lá no botão Render e ver o resultado que eu tenho para esse material aí da madeira, tá ok? Então olha lá. Ok, terminando o render, olha só aí o resultado que a gente tem agora, olha, a madeira aí ficou reflexiva, porém o reflexo não é tão nítido como o reflexo que a gente tem aqui, olha, no plástico, tá vendo? Mas olha lá que legal, ela ficou bem reflexiva ali. Eu vou aproveitar para fazer a propriedade também do piso aqui, olha. Só que dessa vez no piso a gente vai usar um outro recurso, tá? A ideia aqui é a gente conhecer as propriedades dos materiais para você poder criar materiais realistas e entender que a gente não vai aplicar apenas as propriedades de reflexo básico aí no material. Eu também posso fazer o seguinte, olha. Para o piso, então vou selecionar aqui a propriedade da madeira, que eu já tenho esse parâmetro aqui, e vou configurar ele para poder criar o efeito aqui do piso de uma outra forma. Além da gente utilizar a opção de reflexo aqui pela cor dele, a gente também pode usar uma textura para poder criar esses reflexos. Isso são efeitos utilizados para a gente poder ter um parâmetro diferente aí na hora da renderização. Observe, vou fazer a mesma propriedade da madeira anterior, tá ok? Então vou selecionar aqui a cor, vou colocar aqui 220 e aqui eu vou colocar a opção 0,85, tá? Eu quero que ele seja um pouco mais brilhante do que a madeira ali do material. Também vou deixar a configuração aqui de subdivisões em 8, para a gente poder ver o resultado anterior à configuração da qualidade. Você vai ver como é que o piso vai ficar aqui estranho, tá? Então vou clicar aqui, ó, no Render. Ok, após terminar o render, olha só como é que ficou aqui o nosso piso, né? A gente colocou ali um reflexo para a madeira e ele não ficou tão bom quanto esse, ó. Aqui a gente tem um plano, né? Um plano aqui, olha, esse aqui é um piso plano que é diferente ali do efeito que a gente tem para essa esfera. É por isso que a gente não consegue aí uma qualidade tão boa. Uma coisa interessante que a gente pode ver utilizando esse recurso aqui do reflexo, né, com o Fresnel, é que a gente vai entender bem a ideia do Fresnel agora, olha. O Fresnel é exatamente essa ideia daqui, olha. Quanto mais perto aqui do ângulo da câmera, na minha visão, eu consigo ter um reflexo melhor do objeto, ó. Mas à medida que ele vai se afastando, a gente vai vendo que o reflexo vai ficando cada vez menor, ou seja, você não consegue ver completamente a ideia do objeto refletido aqui, ó, no piso, ó. O piso ele ficou bem reflexivo, né? Ficou um reflexo estranho aí que a gente não consegue nem mais identificar o que é a madeira. Então, em alguns casos, você vai precisar utilizar um mapeamento para poder representar melhor esse reflexo que você vê aqui, olha. Então, para que eu consiga a madeira com mais qualidade, a gente vai fazer o seguinte. Vou voltar aqui no material do V-Ray e vou adicionar um mapeamento aqui no reflexo, olha. O mapeamento que a gente vai utilizar no reflexo nada mais é do que a textura que a gente utilizou, sendo que ela vai estar em escala de cinza. O meu piso é esse daqui, olha. Eu vou selecionar essa opção que está com o nome Bump, tá? Mas ela também vai servir aí para o reflexo.
e você vai ver que ele vai dar uma qualidade muito boa para o meu material. Olha, eu vou clicar aqui em OK. Vou deixar ainda aqui o valor 8 para o meu render não demorar tanto, tá certo? No final eu aumento todos esses subdivisões para poder dar mais qualidade. E agora eu vou clicar em render para ver o resultado dessa imagem. Ok, ao finalizar o render, a madeira a gente já consegue vê-la bem melhor aqui. Se você quiser, você pode reduzir um pouco mais o reflexo dela através da opção do Glossiness. E aqui a gente consegue também ver que criou um ruído aqui na imagem. Olha, esse ruído aqui é exatamente aquela opção de subdivisões que pode ser retirada aumentando lá o valor, que a gente não vai fazer agora, tá certo? Vamos deixar isso para o final para poder criar uma cena com bastante qualidade aí na hora da renderização. Agora vamos criar um material com refração. A gente vai utilizar aqui a ideia de criar um vidro, mas aí você também pode criar um plástico transparente, vai ser o mesmo processo aqui. Então vou adicionar um novo material, então vou clicar aqui, olha, definir padrão, criar novo e vou colocar o nome para ele de vidro. Então aí o vidro, vamos utilizar as propriedades do material do V-Ray, clicar em OK. E aqui a gente vai adicionar as propriedades para ele. Olha lá, vou clicar com o botão direito, Create Layer e colocar aqui o V-Ray BRDF. Então, dentro do vidro, retiro a opção Diffuse, tá? Removo aqui o Diffuse. E para configurar o vidro, como vão ser as propriedades aqui principais? Na realidade, a base de todo o vidro que você fizer vai ser a mesma. Você só vai mudar algumas propriedades para dar aspectos diferentes a ele. Mas, por exemplo, a cor do material do vidro, ela deve ser sempre a cor preta, tá certo? A cor do diffuse do vidro é preto. O que vai dar a transparência dele é a sua refração, tá ok? A gente vai aqui agora na opção do reflexo, porque a grande maioria dos vidros tem reflexo. Então vou selecionar aqui a opção do reflexo e colocar aqui para o valor dele, o valor 200, tá? Então vou clicar em 200 ali, OK. Então olha só, ele já vai ficar reflexivo. O que a gente precisa fazer para o vidro agora é colocar a transparência que está na opção de refração aqui, olha. Então na refração eu altero a transparência. Lembrando que o vidro também é um material que possui a propriedade Fresnel, tá ok? Eu vou clicar aqui e vou selecionar a transparência do vidro. Da mesma forma, você vai ter aqui as opções em preto, que significa sem refração, e branco, que significa com refração, ou seja, totalmente transparente. A gente nunca vai deixar ele totalmente transparente se a gente quiser ter a ideia de um vidro aí realista, tá bom? Então a gente vai colocar aqui um valor próximo ao valor 100% dele, que é 240. A gente vai colocar aqui, ó, 240 aí para o vidro. Então eu vou clicar aqui em OK e você já vai ver o resultado aqui aparecendo para o vidro. Olha só. Vamos adicionar esse material à nossa cena. Vou selecionar aqui, olha, essa esfera. Desta vez eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esta opção daqui, olha, que é a opção de área de renderização, para selecionar apenas o objeto que eu quero renderizar, para que eu tenha um tempo menor de render, tá bom? Então vou clicar agora aqui, olha, na opção render e ver o resultado. Olha só que legal. Foi bem rápido aqui agora, né? Porque eu selecionei apenas uma área para renderizar. E olha só o resultado do vidro aqui da gente, olha. Ele ficou perfeito, tá vendo aqui, olha? Com um reflexo bem legal. Se você coloca 100% de refração aqui, você vai ter um objeto que ele vai perder essa borda dele, olha. Tá? É interessante você sempre deixar ele com uma refração próximo ao 100% branco, tá? Não é 100% branco. Você vai colocar o valor ali aproximado. Então esse aqui é o resultado. Olha só que legal. Bom, e se eu quiser fazer agora um vidro que tenha cor? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui a minha janela de renderização e vou criar agora um vidro com cor. Para a gente fazer isso, você vai fazer o seguinte, olha. Lembrando aqui, ó, que se eu clicar na propriedade aqui de adicionar um novo material, ele já carrega esses parâmetros aqui, ó. Então se eu clicar nele aqui, ele já vai colocar aqui, olha, as mesmas propriedades. E você vai ver uma coisa bem interessante aqui do V-Ray, olha. Colocando aqui o nome vidro, botar aqui vidro
azul, tá? Vou colocar o nome dele aqui, vidro azul, para criar um vidro aí com a cor azul. Você vai ver que ele já vai aparecer aqui, olha. No material do V-Ray, ele já vem com a propriedade que eu tinha feito anteriormente, olha. Eu não vou precisar mais configurar as opções aqui do reflexo e da refração dele. Ele já vem com essa propriedade aqui, ó. Muito legal isso aí que o V-Ray faz, tá bom? Então, olha só, o que a gente vai fazer? Vou aplicar logo aqui o material a esse objeto, tá bom? E em seguida eu vou dar cor para ele. A cor do material aqui transparente, ela vai ser configurada através da opção Fog Color, tá bom? Essa opção aqui, ó, é que define a cor do meu objeto transparente, tá? Não é outra propriedade dele aqui não, tá? A única propriedade que vai fazer isso é realmente aqui, olha. Então vou clicar na opção Fog Color, vou escolher aqui um tom azul, que é a cor que eu quero para o meu objeto, só que eu vou sempre deixar essa cor aqui bem dessaturada, ou seja, eu vou levar ela aqui, ó, bem para essa área aqui embaixo, olha. Você vai ver que mesmo deixando ele aqui embaixo, quase branco, ele ainda vai me dar a tonalidade azul aqui no meu objeto. Então vou clicar em OK, tá? Ele já vai aparecer aqui azul, olha só. Então vou ter a minha tonalidade aqui azul e agora eu vou clicar no botão Render para ver o resultado. Prontinho, ao finalizar aqui o render, olha só, agora a gente tem aqui o vidro tá com a cor azul, então a gente criou o material vidro e dele, ó, já usei como base para poder criar esse material aqui com a tonalidade. Então, alterando apenas a opção do Fog, você já vai ter aqui a cor do seu material. Então, olha, ficou muito bom aqui também esse vidro. Para finalizar aqui essa ideia dos materiais, tá? A gente usou aqui várias propriedades, então criei um material metálico, um material plástico, um material aqui de madeira, né, que é uma textura, né, utilizei uma textura. Criei aqui também o material do vidro, tá, o vidro com a cor. E agora para finalizar, vamos criar o material emissivo. Então nós vamos criar aqui o material com luz própria para esse último exemplo aqui. Então vou selecionar aqui a opção de criar um novo material. Vou colocar aqui o nome dele de luz. OK. E vou aplicar essa cor aqui, olha. A opção de material emissivo, ela não tem na opção V-Ray BRDF. Então o que você vai fazer é clicar com o botão direito do mouse em cima da opção luz aqui, escolher a opção criar layer e depois habilitar a opção emissivo. Emissivo significa que o objeto ele vai ter luz própria, tá? Então ele já está aplicado aqui, ó, no meu objeto e a gente vai configurar aqui para ele poder ter uma cor. Para a gente poder dar cor ao material, eu posso vir aqui na opção de Fuse e alterar a cor, ou posso clicar em editar aqui no próprio SketchUp. Eu vou dar uma tonalidade para ele aqui, um verde, é um verde assim bem vivo aqui, para a gente poder configurar esse material, tá ok? Então vou deixar ele assim, ó, um verde bem vivo. E para a opção do Emissive, eu vou aproveitar essa visualização para colocar na cor dele as mesmas cores que eu tenho aqui, olha. Então, olha, clico na opção Emissive e coloco os mesmos valores. Olha lá, 94, 255 já está e coloco aqui 174 e depois clico em OK. Então eu tenho a mesma cor agora para o meu material. A dica aqui, olha, a dica aqui para você poder configurar esse material aqui, ter uma intensidade de luz boa para a gente poder visualizar, é você aumentar o valor aqui do multiplier o quanto for necessário, mas a dica é você marcar aqui a opção Compense Camera Exposure, tá? Você vai marcar essa opção daqui, olha. E depois eu vou aumentar aqui o multiplier dele para 3, tá ok? Para ficar uma iluminação ali mais forte. Então agora eu vou clicar aqui na opção de visualização do render. Vou selecionar a opção de região para poder escolher aqui apenas a área que eu quero renderizar, tá ok? Então vou selecionar ele aqui, olha, e vou clicar depois no render para ver o resultado. Prontinho, olha só aqui o que a gente conseguiu. Então o nosso objeto ali está com iluminação própria. Claro que a iluminação da minha cena aqui ela tá forte, né? Aqui, né? Eu tenho uma iluminação aqui geral.
eu tenho mais aqui a ideia de uma cena diurna, então aí você não consegue ver tanto a iluminação dele, tá bom? Você consegue ver aqui que ele ficou iluminado, mas a gente não consegue ver tanto a iluminação dele. Então aí, se você modificar, tá? A ideia é que você esteja iluminando uma cena um pouco mais escura, então aí você conseguiria ver melhor o efeito aqui, mas o resultado é esse daí, tá ok? Bom, então é isso aí. Nessa aula a gente aprendeu a criar aí os vários tipos de materiais no V-Ray. Você pode estar configurando aí vários outros materiais e é importante saber que a configuração correta dos materiais no V-Ray é que vai lhe dar mais qualidade na apresentação dos seus projetos. Eu vou finalizar aqui a nossa aula. Agradeço aí a todos que assistiram e têm acompanhado aí as nossas videoaulas. Peço para aqueles que ainda não se inscreveram aí no nosso canal, se inscrevam, dê essa força aí pra gente, tá ok? Também curtam lá a nossa fanpage no Facebook, deixe as suas dúvidas aí, os seus comentários, tá ok? Aí abaixo do vídeo. Muito obrigado e valeu!